Eu vou compartilhar aqui a tela. Já tá ali, ó. Não aparece para Tela eles. aqui. Deixa eu ver com eles aí. Porque, como eu coloquei para gravar antes, vamos ver Pergunta. agora. Pessoal, apareceu para vocês agora o compartilhamento? Sim, professor. Apareceu? Ótimo. Então, precisa compartilhar primeiro e colocar para gravar depois. Muito bem. Então, que bom que deu certo agora. Então, voltando aqui, né, no nosso material, né, a questão dos links para vocês consultarem. E aqui, né, dá uma ênfase maior aqui na sugestão, tá? Para vocês consultarem depois, tá? Cada um, além do que nós colocamos lá no grupo do WhatsApp, né, que é o Manifesto Comunista, aqui tem os vídeos para vocês também estarem, né, se familiarizando e tirando possíveis dúvidas. E a dica de leitura: 10 dias que abalaram o mundo. Tá? Ator John Reed, só clicar nesse link que vai abrir o livro para vocês, vocês poderão baixar. Caso não consigam baixar e queiram um livro, eu tenho ele aqui já baixado e posso também estar encaminhando para o grupo do WhatsApp, beleza? Muito bem. Vou mudar de tela. Daí vocês, se não mudar, vocês me avisam, tá? Vamos ver. Mudou a tela? Apareceu a próxima tela. Pronto, então deu certo, é isso mesmo. Este símbolo, pessoal, esta bandeira, né? Vocês já viram ela em algum lugar, em alguma aula de história, de geografia, de sociologia. Já conhecem, né? Já viram ela em algum lugar, em algum momento na vida. Não é isso? Ou tem alguém que nunca viu esse símbolo? Eu acho que eu nunca vi, professor. Eu já Esse vi, símbolo professor, não. só não lembro já da vi, já, onde. professor. Que é justamente um martelo, né? Ó, temos aqui um martelo e uma foice. Agora vocês sabem qual é o significado disso? O martelo é o trabalhador urbano e a foice é o trabalhador rural. Isto mesmo, Marcelinho. É justamente, né, o símbolo Comunista. comunista. Isso, que é justamente representando a classe trabalhadora, né? Tanto da zona urbana, né, das indústrias, quanto os camponeses, né, os trabalhadores rurais, tá? Então a bandeira do comunismo é justamente, né, essa representação dos trabalhadores, tá? Muito bem. Então, vamos conhecer um pouquinho, né, a origem, né, a etimologia da palavra socialismo. O primeiro a utilizar o termo socialismo foi Henry de Saint-Simon, tá, de 1760 e 1825. O pensador original que defendia a tecnocracia e o planejamento industrial como forma de acabar com a desigualdade do capitalismo. Então, já lá no século XVIII, né, já tinha essa preocupação, né, alguns intelectuais, alguns pensadores, né, alguns representantes da sociedade já estavam inquietos, né, já estavam vendo que estava tendo uma desigualdade social e estava querendo encontrar alguma solução para isso, tá? Então, as origens. Os primeiros críticos do capitalismo, intelectuais e classe trabalhadora industrial, surgiram no final do século XVIII, a partir da Revolução Industrial e do aparecimento do proletariado. O que é o proletariado? É justamente uma classe social. É a classe das pessoas pobres, né, dos trabalhadores dessas indústrias, ou seja, quem fornecia justamente a mão de obra para se trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo com a Revolução Industrial. Em oposição à burguesia, que é a outra classe. Essa é a classe dominante, é a classe que era a dona dos meios de produção, que era justamente a dona, né, das fábricas, das indústrias, né, que nós chamamos de meio de produção, tá bom? E a definição então fica: é um sistema econômico e social onde os interesses sociais coletivos
prevalecem sobre os individuais. É um conjunto de doutrinas que, tendo por objetivo o bem comum da sociedade, preconizam uma reforma radical da organização social, mediante o fim do regime das classes e a coletivização dos meios de produção e de sua distribuição. Né? Então, é justamente esse é o principal objetivo, o bem comum da sociedade. Através de que maneira? Da coletivização, ou seja, que todos tenham acesso ao que é produzido de uma forma mais igualitária, de uma forma mais equilibrada, tá? Então, essa é a essência do socialismo, tá? Mas e o comunismo? É o que o comunismo? A gente já vai falar sobre o comunismo daqui a pouquinho. Então, vamos conhecer agora os princípios básicos, tá? Né, como objetivo, eliminação das desigualdades sociais. E a sua base, a propriedade coletiva dos meios de produção. Aqui, quando se fala propriedade coletiva, tem um pessoal que confunde. Pô, mas a minha casa vai ser de todo mundo? Né? Os meus bens serão de todo mundo? Não é isso que ele coloca. Ele coloca, ó, propriedade coletiva dos meios de produção. Né? E o que são os meios de produção? São as empresas, as indústrias, as fábricas, né? As terras destinadas ao plantio, né? A lavoura. Né? E ele visa o quê? A eliminar a exploração do homem no trabalho capitalista, que é justamente o que o capitalismo faz. Né? O capitalismo ele vai explorar, né, o homem, é o homem explorando o próprio homem, né? Ou seja, é a classe burguesa explorando cada vez mais a classe dos trabalhadores, né? Sempre em que? Visando o lucro. Então o socialismo ele vem, né, de encontro com esta doutrina capitalista. Tá? Então, o sistema capitalista ele cria essa desigualdade e o socialismo ele vem para tentar parar com essa desigualdade. Ele tenta parar o capitalismo, né, e trazer para a consciência das pessoas a questão da igualdade, né, e a questão também que todos têm direito a ter uma vida digna, né, sem ter o acúmulo de bens, né, em cima da exploração do homem, tá? Então ele visa, ó, ao bem-estar, direitos de saúde, de educação e trabalho para todos da sociedade. Determinaria o fim da propriedade privada e assim do lucro das classes sociais da moeda, tá? Ou seja, então não teríamos aquele dono da empresa riquíssimo e os seus funcionários ganhando um salário mínimo, né? Então ele daria uma equidade, então não teria esse lucro para o proprietário. O que seria feito? Esse lucro seria dividido, né, por todos. Seria uma maneira de assegurar o bem-estar e os direitos de uma saúde digna, de uma educação de qualidade e um trabalho justo, tá? E como seria isso? Através de uma economia planificada. Mas como assim planificada? Plana? Ou seja, seria controlada pelo Estado. Ou seja, o governo que estaria à frente, né, dessas empresas, digamos assim, representando a sociedade. Então, é parecido como as terras indígenas. Vamos pegar o exemplo das terras indígenas. Quando você tem uma terra indígena, pessoal, o índio, vamos supor que o índio lá dos Caxinauás, lá do Acre, né, eles têm uma terra indígena. Ele não é proprietário daquela terra, ele não é o dono, ele não vai ter ali um título de posse daquela terra. Ele tem o direito de estar ali, desenvolver suas atividades, né, de realizar a sua cultura e viver naquela terra. Mas a terra, a propriedade daquela terra é do Estado, tá? É da nação. Então o índio ele não vai vender, não vai alugar aquela terra. Ou seja, ele vai morar ali com a sua família, né? Vai passar de geração para geração, mas o índio ele não é o dono. Então
né, essa ideia socialista, né, acho que esse exemplo fica bacana para a gente compreender isso, né, quando se fala da propriedade privada, né? Hoje nós temos aqui a nossa casa, é minha, né, digamos assim, ou nós alugamos a casa de alguém, do dono. Quando se fala que não vai ter mais, né, a propriedade privada, vai ser uma propriedade coletiva, ou seja, né, o dono dessa propriedade será o Estado, só que nós, né, faremos o uso dela. Tá? Então não terá mais aquela especulação de compra e venda de propriedades industriais, a fábrica, ou seja, os trabalhadores vão lá trabalhar na fábrica de acordo com a sua necessidade, com o que, né, e a sua capacidade, e o lucro né, que advém desse trabalho será dividido entre eles ali. Então não será acumulado tudo. O governo não vai acumular esse dinheiro, né, esse lucro, essa produção, e sim será distribuída pela população que ali está, tá bom? Daí o socialismo ele vem com fases, tá? Assim como o capitalismo também teve as suas fases, o socialismo também inicia, né? Também ele tem as suas fases de início, meio e, digamos assim, atualidade, tá? Então vamos conhecer o início com os socialistas românticos ou utópicos, tá? O que é algo utópico? O que é uma utopia? Alguém já ouviu falar essa palavra? Utopia, utópico, utopia. Já ouvi, professor. Já ouviu? Alguém saberia me dar um exemplo? O que é essa utopia? O que é algo utópico? Por exemplo, é algo que nós pensamos no sonho, tá? Que é muito difícil de se realizar. É algo romântico que está ali no nosso imaginário, né? Que dificilmente poderá acontecer. Né? É algo utópico, é uma utopia, tá? Então, esses primeiros pensadores, né, esses primeiros defensores do socialismo, eles eram considerados como socialistas românticos, né, ou socialistas utópicos. Foram os primeiros a criticar a sociedade capitalista. Se basearam no livro de Thomas More, que está justamente aqui, ó, a capa dele, ó, tá? Utopia de 1516, que colocava a culpa das injustiças sociais na propriedade privada. Vocês estão vendo, pessoal, que essa discussão sobre propriedade privada, ela já vem de um longo tempo, tá? Daí depois dos socialistas utópicos, tivemos os socialistas científicos, tá? No século XIX, outros pensadores como Karl Marx e Friedrich Engels criticaram mais profundamente o sistema capitalista e a religião e construíram teorias que, como viver uma sociedade mais justa, foram chamados de materialistas históricos. E a terceira fase, temos aqui o socialismo real, né, o que de fato aconteceu e acontece hoje, né, contra, digamos assim, versus o socialismo ideal. O que seria o ideal? Tá? Na verdade, ó, o socialismo nunca existiu de fato nos países que se consideravam socialistas ou comunistas. Esses países tentaram uma experiência que ficou conhecida como socialismo real. A gente vai entender um pouco melhor cada um deles agora, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem, tá perguntando, tá? Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Então, os socialistas, Professor, sim, pode falar. o Karl Marx, ele era do tempo do socialismo científico, mas ele criticava, não era isso? Porque ele, Isso. segundo ele, dizia que o socialismo tinha uma ideia boa, a base era boa, mas não tinha, digamos, não botava a mão na obra. Então você está dizendo que ele era mais de discurso. Ele discursava, falava, colocava as ideias, mas não pegava, né, não colocava a mão na massa. Era isso? Sim? Será? Pode ser. Vamos descobrir juntos? Bora?
Então, ó, Vamos, professor. a gente já vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Ó, vamos começar então, né, conhecendo um pouquinho mais sobre os socialistas utópicos. Né? Nós tínhamos o inglês Robert Owen, né, um inglês, e dois franceses, olha só, Charles Fourier e Saint-Simon, tá? Os dois franceses e o inglês. Então, o termo socialismo utópico refere-se à primeira fase do pensamento socialista, que se desenvolveu entre as guerras napoleônicas, né, de Napoleão Bonaparte, e as revoluções de 1848, a Revolução Francesa, por exemplo. Essa denominação tem a ver com o fato de tais pensadores acreditarem na total transformação da sociedade de forma pacífica, sem a necessidade da luta armada. Então eles pensavam que indo lá conversando com os capitalistas, com os burgueses, né, entraria num acordo e seria implantado o socialismo, tá? Sem necessidade da luta armada. Diferente do socialismo científico, tá? Que colocava que era necessária a luta armada, tanto é que foi feita a revolução lá na Rússia, tá? Então, as ideias dos socialistas utópicos e críticas à sociedade burguesa capitalista no século XIX, realizada pelos pensadores socialistas utópicos, estão claramente associadas ao pensamento iluminista da época, pois propagavam que somente com o desenvolvimento da razão e do progresso a felicidade humana poderia ser alcançada. Olha que interessante isso, né? Que somente com o desenvolvimento da razão e do progresso, né, o ser humano encontraria a felicidade. E por fim, o principal ideário dos socialistas utópicos era a defesa da igualdade, e o principal teórico que os influenciou foi o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que havia afirmado ser a propriedade privada, olha aqui novamente, pessoal, a origem da desigualdade entre os homens, tá? Agora vamos ver um pouquinho sobre o pensamento de cada um desses três, dentro do socialismo utópico. Olha só. Então, o Conde de Saint-Simon, que viveu, né, nasceu em 1760, foi até 1825, ele trazia a seguinte ideia, né, originário da nobreza. Olha só, ele era um nobre, então era um homem de posses. Olha só que interessante isso. Então, ele poderia ser, naquele momento, né, ele poderia ser um burguês ali também, com as suas empresas, suas indústrias, e continuar vivendo tranquilamente dentro do sistema capitalista, mas ele se incomodava, os três, né, se incomodavam, eles não concordavam com essa exploração, eles queriam, né, justiça, eles queriam que a população tivesse também condições melhores, tá? Então, originário da nobreza francesa esclarecida, não concordava com a pobreza e com as desigualdades sociais. Sua principal reivindicação era a livre empresa, continuando com os lucros dos capitalistas. Porém, estes, né, deveriam assumir responsabilidades sociais e ofertar melhores condições de vida e de trabalho aos operários. Então, ele dizia que, né, mantinha ali o lucro dos capitalistas, mas só que os capitalistas eles precisariam investir, né, ser responsáveis pela, né, para acabar, digamos assim, com a desigualdade social, ofertando melhores condições de vida para os trabalhadores, né, e para a população em geral. Já o comerciante, olha, um era conde, né? Agora o comerciante Charles Fourier, né, que viveu entre 1772 e 1837, ele acreditava que a melhoria nas condições de vida e trabalho dos operários aconteceria com a criação de associações e pelo cooperativismo entre o proletariado, né, que são os trabalhadores, a produção partilhada por todos. Tá vendo só? Já naquela época já se pensava nas cooperativas. Hoje nós temos no Brasil várias cooperativas, né? Olha aí, já naquela época já se pensavam que ela
né, que esse sistema de cooperativa ele era um sistema mais justo. Ele criticava veemente, né, fortemente a sociedade burguesa que separava o trabalho do prazer. Defendeu a libertação da mulher e a libertação sexual, pois esta última está ligada à liberação dos instintos e à obtenção do prazer. Então ele vai mais além também, né? Ele entra aqui na questão, né, da mulher, né? Porque se hoje a mulher, né, continua com várias lutas, né, para garantir os seus direitos, o seu espaço na sociedade, imagina no século XVIII, né, no século XVIII para o século XIX, como que era tratada a mulher na sociedade, tá? E o inglês Robert Owen, né, que viveu entre 1771 e 1858, nascido na Inglaterra, foi proprietário de uma grande indústria têxtil na cidade de New Lanark, ou seja, um burguês, né? Um dono de um modo de produção, de uma indústria. Apesar de ser um burguês, Owen, né, propiciou algumas mudanças na situação de trabalho dos operários em sua fábrica, reduziu a jornada de trabalho do operariado, implantou escolas para os filhos dos trabalhadores, contribuindo para a educação das crianças, construiu casas para os operários, ofereceu melhores condições de moradia e saúde e aumentou o salário dos proletariados, né, dos trabalhadores. Então esses três, né, eles formam o grupo dos socialistas utópicos, né, que eles tinham esse sonho, né, mas eles não conseguiram avançar, né, e justamente por eles não conseguirem avançar, surge o quê? Surge justamente o socialismo científico, tá? E o socialismo científico teve sua origem a partir da publicação no ano de 1848 do livro Manifesto Comunista, dos autores Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, que viveu de 1820 a 1895. Portanto, os citados autores foram os principais teóricos do socialismo científico, também denominado marxismo. Tá vendo aqui, ó, principal teórico, né? O que é um teórico? É aquele que estuda, que analisa, que reflete sobre, né? Não é aquele, como, né, você colocou aquele que não coloca a mão na massa, né, que não vai lá e pratica e tal, tá vendo só? Os principais teóricos que vão discutir, vão analisar. E quando vocês começarem a ler o Manifesto Comunista, vocês vão entender melhor essa questão, né, de ser um teórico, porque ele traz ali, né, no manifesto, todo um histórico, ele explica ali passo a passo, a gente começa a compreender, traz todo o contexto, né, do nascimento do socialismo, a questão da criticidade ao sistema capitalista. Então, ele é um conhecedor do capitalismo, sendo esse conhecedor do capitalismo, ele consegue, né, ele tem, né, esse pensamento social, digamos assim, né, esse pensamento do socialismo científico, né, os dois ali né, refletindo, discutindo, né, estudando, né, sobre esse sistema socialista, tá bom? Então, seria a fase de transição. Olha aqui, ó, pessoal. Então, o socialismo, o que, que ele é? Ele é, na verdade, uma transição do capitalismo para o comunismo. Não tem como você deixar de ser capitalista hoje e amanhã já ser um comunista. Tá? Por quê? Porque o capitalismo ele vai querer o lucro, ele vai querer explorar o homem. Você não vai deixar de querer o lucro, de ganhar, né? E amanhã já passar a querer dividir tudo que você tem, não pensar em lucro. Então, você precisa ter, né? A sociedade, ela precisa ter essa transição. E essa transição é justamente o socialismo, tá? Então, seria a fase de transição ao comunismo. E seria implantado pela Revolução Proletária. Tá vendo? Aqui ele já traz a palavra de uma revolução.
Através de quê? De uma ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura do trabalhador, que seria a forma política do regime socialista. O termo referia-se à violência da qual o novo regime não poderia deixar de usar, visando enfrentar os inimigos da revolução, que seriam justamente os burgueses proprietários dos meios de produção em geral. Foi justamente, pessoal, o que aconteceu lá na Rússia, tá? No século XX, ali no início do século XX, tá? Em 1917, quando, né, os bolcheviques eles conseguiram, né, assumir o comando. Tá? Então é muito bacana, eu reforço aqui novamente a leitura do livro Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, tá? Que vai trazer toda, né, de como que os bolcheviques se organizaram, né, como que eles conseguiram, né, assumir o poder, as dificuldades, o que, que aconteceu, como que foi, como que não foi. Então ali vai trazer tudo bem, né, bem detalhado, que a gente vai começar a ter uma visão mais ampla do que é esse socialismo que eles estavam querendo implantar. Né? Por que, que eles diziam que era necessária essa ditadura do proletariado naquele momento? Tá? Então, a ditadura do proletariado tomaria o Estado e organizaria a sociedade rumo à igualdade e justiça social. Porque naquele momento a Rússia ela era comandada por um czar, né, como se fosse um imperador. Então tudo estava centrado na mão do czar. Então, para, né, tirar o czar do poder e eles assumirem, então precisou dessa revolução, precisou dessa luta armada, né, que o Karl Marx ele coloca, né, que não é possível fazer essa revolução sem pegar em armas, infelizmente, tá? Então, os filósofos, ó, limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo. Né? Daí aqui esse pensamento traz um pouquinho daquilo que o Ricardo trouxe, né? Mas ele só, né, ele não botava a mão na massa. Daí eu pergunto, será que não? Será que essa forma de estar, né, refletindo, questionando, analisando e sugerindo, será que também não é uma forma de estar tentando modificar o que está imposto, tentando, né, alcançar essa igualdade e essa justiça social? Né? Isso fica para a gente se questionar, pensar um pouquinho, tá? Então, né, de uma forma mais sucinta aqui, ó. Então, o capitalismo ele tem a propriedade privada, lembrando que é dos meios de produção, né, a fábrica, a indústria, tá? E quem domina tudo isso? A burguesia, né? Ou seja, a classe burguesa. E o Estado ele vai garantir essa propriedade, né, da burguesia. E também, o que acontece muitas vezes? Quando a burguesia entra em crise, a quem que a burguesia pede socorro? Vai pedir ajuda ao Estado. Então, né, o Estado vem bem ajudar quando ela está precisando, quando está em crise, quando ela está, né, com os lucros, quando o negócio está indo bem, ela, né, não quer saber do Estado, ela quer saber do liberalismo, né, liberar todo e o Estado tenha a menor participação possível. O socialismo já não é assim, né? Então ele vem quebrar com essa lógica do capitalismo. O socialismo ele já quebra com a propriedade privada e traz toda a propriedade privada para o Estado, ou seja, a propriedade estatal dos meios de produção, tá? Então, vai ser a transição entre o capitalismo e o socialismo, né? Na verdade, é a transição entre o capitalismo e o comunismo, tá? E o Estado, né, tendo, né, a propriedade dos meios de produção, ele vai ser o responsável para dividir as riquezas. E é neste ponto que o socialismo, né, tanto praticado nos países ditos socialistas no mundo, começou a pecar. O que aconteceu na maioria dos casos? O Estado, né, ele começou a se apropriar das propriedades, começou, né, a dominar tanto economicamente como politicamente, só que ele deixou de fazer a divisão das riquezas. Então, ele começou a criar,
né, uma ditadura para se manter, só que ele não cumpriu com o papel dele. Ele deixou de atender a demanda da grande população. Então isso também foi uma falha, né, dos No caso da Venezuela? sim, de todos, né? Eu coloco aqui como todos, né? Pensando desde lá, né, da Revolução Russa, né, lá na Rússia, passando, né, pela China, passando, né, pela Coreia, pelo Vietnã, daí todos eles, tá? A Cuba, que vai ter uma especificidade ali em Cuba em relação aos Estados Unidos, que vale muito a pena, pessoal, consultar aquele material, que vocês vão compreender, tá? Cuba é uma das que mais deu certo, tá? Acho que foi um dos países que mais implementou o socialismo como deveria ser implementado, tá? Mas vocês vão entender visitando aquele material por que o socialismo de fato ele não chegou a se concretizar, né? Como, né, um sistema político econômico de fato, tá? E o comunista, né, o comunismo é o fim da propriedade privada de fato, é o fim da sociedade de classes, tá? Sem classe alta, classe média, classe baixa, classe burguesa, classe operária, sem classe. Todo mundo é a população. Todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Não é assim que prega, inclusive, a nossa Constituição, né? E aí tem o quê? O comunismo vai ser o fim até do Estado. Só que para isso acontecer, pessoal, nós, né, a população, precisamos, né, ter esse pensamento e essa prática bem desenvolvida. Até hoje, a humanidade ela não está preparada para o comunismo, tá? Tanto é, né, porque se nós não conseguimos nem implantar o socialismo, que é o social, que é dividir as riquezas. Lembram da última aula quando eu trouxe aquele gráfico, né, mostrando que 1% da população mais rica do mundo detém, né, quase a metade da riqueza do mundo, né, uma grande parte da riqueza do mundo? Isso é um grande exemplo, né, que a população, que o ser humano, neste momento que se encontra, não está em condições, né, infelizmente, de implantar o socialismo. Por isso que o socialismo não deu certo. Porque quando, né, quem estava aqui no governo, no Estado, chegou no comando do domínio, ele não conseguiu olhar o outro, ele não conseguiu dividir as riquezas. Ele quis manter o domínio e não empregou o que o próprio socialismo dizia. Ele não conseguiu, né, vivenciar e não conseguiu praticar a ideologia socialista. Professor, Sim, se pode no falar. comunismo que é o fim do Estado, quem vai mandar? Então, é justamente isso, Ricardinho. Não precisaremos de mandar chuvas. E será que a sociedade está preparada para isso? Né? Por Acho que teria exemplo, muita briga. então, é isso que eu digo. Por que há muita E briga? isso que aconteceu com. Isso que aconteceu quando o Dom Pedro mandou um conquistador do anarquismo aqui no Brasil fazer teste científico, não deu certo, gerou muita confusão. Porque um não aceitava ao do outro. É justamente isso. A população, infelizmente, e quando eu falo população, eu me incluo também, tá, pessoal? Estou me incluindo também. Nós não estamos num estágio, digamos assim, de consciência que nós somos capazes de viver em sociedade. Um exemplo disso é só te dar uma volta na cidade. Precisamos de polícia, né? Nós não conseguimos, né, dividir. A gente anda com medo, né? Principalmente se a gente estiver num lugar com pouco movimento. Você estiver sozinho e você está andando pela rua e começa a vir duas pessoas no sentido contrário a você, já fica tenso, né? Então você acha como que a gente vai se preocupar com o social se a gente tem medo da sociedade? Então é justamente isso. Nós precisamos, né, nos melhorar.
Daí quando eu falo nos melhorar, é cada um de nós, né? Porque nós somos muito egocêntricos, orgulhosos, individualistas. Então, são essas características que vai estar também dentro do capitalismo. Essas individualidades acaba que indiretamente, digamos assim, né, ajudando o capitalismo. Por quê? O capitalismo é individual, é aquele, né, é aquele egoísmo que eu quero o melhor para mim, o melhor para os meus. Não vou me importar com o meu vizinho. Se o meu vizinho não tem o que comer, ele que vai trabalhar, ele que vai procurar um emprego, ele que se vire, né? Então, eu quero saber do meu e eu quero tirar mais vantagem, né? O capitalismo ele tem disso, eu quero aumentar o meu ganho, eu quero aumentar o meu lucro, né? Porque o capitalismo, o que vale é o lucro. Então, o ser humano ele acaba ficando em segundo plano, diferente do socialismo. O socialismo ele traz o ser humano para o primeiro plano, ou seja, dividir as riquezas, que todos, né, tenham, né, uma vida digna, justa, né? Mas só que quem tentou, né, praticar o socialismo não conseguiu, pelo menos até agora, né? Não foi possível aplicar o socialismo de fato como ele é. Por quê? Justamente porque nós precisamos nos melhorar como pessoa, primeiramente. E quando eu falo nós, é todos, né, toda a população, desde o presidente até quem está nascendo agora, né, precisa, né, até as crianças precisam ser educadas. Aí tem a importância da educação, né, desde lá do primário, né, todos os níveis de escolaridade, trazer esses valores também, para que possamos, né, desenvolver, né, cidadãos críticos que vão analisar a situação, né, e ter sua opinião, e não, né, apenas absorver o que já vem mastigado. Tá? Dúvidas, galerinha? Tranquilinho? Então, olha só, processão de transição. Temos aqui, né, ó, o capitalismo com a propriedade privada dos meios de produção, divisão em classes. Então, vai vir o socialismo, para que vai ser a transição, né? Ou seja, o modo de pensar da população e o agir, né? E a modo de agir também. Então, a gente conseguindo vivenciar o socialismo, aí sim a população vai caminhar para o comunismo. Então, propriedade comum. Ó, comunismo vem disso, pessoal, é comum. Propriedade comum dos meios de produção. Ou seja, é de toda a população, é da sociedade. Não há divisão em classes. Tá? Então, não vai ter aquela pessoa que tem, né, uma renda de 500 milhões no mês, quando tem a pessoas desempregadas. Tá? Então é justamente isso. Às vezes parece um universo tão distante, né? São dois extremos tão distantes, né? Da renda das grandes empresas, dos grandes empresários, quanto a gente coloca a população em massa, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Que tem uma enorme taxa de desemprego, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, tá? Então, ó, do ponto de vista político e econômico, o comunismo seria a etapa final, ó, de um sistema que visa o quê? A igualdade, justiça social e a emancipação humana. Ou seja, o homem se sentiria inteiro, completo, sem ter suas necessidades básicas não atendidas. Então, o comunismo vem de comum, algo comum para o ser humano, tá? E o que se foi pregado, né, dentro da história, que o comunismo seria os criminosos, os vilões. Na verdade, foi uma ideia implantada pelos capitalistas com medo dessa transformação ocorresse. Então vamos taxar o comunismo como os vilões, como criminosos, né, como algo negativo, quanto na verdade o que o comunismo na verdade, né, se resume é justamente, né, um sistema que visa igualdade e justiça social para todos, tá? É fácil? Nem um pouco. Tanto é que já estamos aí, né,
há mais, né, muitas décadas, há séculos, tentando e a sociedade não consegue. E cada vez que passa, em Professor? vez de ficar mais fácil, parece que fica mais difícil, né? Diga. Assim, se, por exemplo, desse certo o modelo comunismo no mundo todo, as coisas seriam muito diferentes que é nos dias atuais, não teria concorrência. Então, com certeza, a tecnologia, as qualidades e tudo seria tipo. A gente seria um recesso, ia estar num passado, sempre no passado. Pronto, aí você tocou num assunto importante, interessantíssimo. Será, olha só, se todos tivessem oportunidade de estudar numa universidade, de desenvolver pesquisa, será que não teríamos avanço tecnológico? Olha só, Cuba. Com certeza, professor. Oi? Com certeza teria o avanço tecnológico, não? Um monte Né? de cabeça pensando. Justamente isso, era só o que? Empregar, porque o que acontece? A tecnologia hoje empregada, ela visa muito a criar um novo produto para você vender esse produto e arrecadar lucro, né? E conseguir lucro. No comunismo você não teria essa preocupação do lucro, você teria a preocupação de atender a população. Você iria desenvolver, um exemplo é Cuba. Cuba, até a década de 80, 90, pode perguntar para os seus familiares, né, seus tios, seus familiares mais velhos, pergunta como que era a saúde em Cuba. É uma das melhores do mundo. Como que era a educação em Cuba, uma das melhores do mundo. Né? Os atletas de Cuba, quando tinha jogos contra Cuba, a galera já fala, eita, já vem Cuba. Por quê? Eles tinham, né, um grande, como você sei, um grande, agora me fugiu a palavra, eles tinham, né, Potencial. potencial de ponta, né, eles tinham um grande potencial e estavam praticando ali, de certa forma, nessa transição socialista. Só que aconteceu ali, né, teve o embargo dos Estados Unidos, que foi fechando o cerco com Cuba, a questão da Guerra Fria também interferiu bastante, porque Cuba é uma ilha, então ela tem um pequeno mercado interno, um pequeno mercado consumidor dos seus produtos. Então, para gerar economia, precisa gerar economia, mas gerar economia de uma forma justa, onde todos tenham condições. Vocês consultando aquele material que eu enviei para vocês, vocês vão compreender muito bem isso. O que aconteceu em Cuba que Cuba não deslanchou? E por que a população cubana, grande parte dela, né, naquele momento, não estou dizendo agora, mas naquele momento defendia a revolução, né, que foi realizada ali por Fidel Castro e Che Guevara, né? Naquele material ali explica muito, né, traz bastante informações que vai ajudar. A gente pode até depois, se vocês quiserem, fazer uma aula só sobre Cuba para a gente discutir o que aconteceu ali que não, né, que atravancou ali, que foi como se fosse uma barreira impedindo que essa transição pudesse até chegar a acontecer de fato, né? Única palavra. Né? Única E, palavra. Corrupção. boa, também. E tem mais coisas aí por trás dessa corrupção, viu, Ricardo? Tem muitas coisas ali, né? Que é justamente isso aqui, ó. O socialismo real, né? Nós discutimos aqui, refletimos, conversamos um pouquinho sobre a ideologia socialista e comunista. Mas e o socialismo real? O que de fato aconteceu? Foi o socialismo implantado em diferentes partes do mundo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, nas áreas de influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Soviéticas socialistas, que é justamente o período da Guerra Fria, pessoal. Então a Rússia, primeira revolução socialista da história, né, que foi a Revolução Bolchevique, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, primeiro país socialista do mundo. Então, o socialismo soviético instalou-se um governo autoritário,
ditadura do Partido Único, que foi o Partido Comunista Soviético, que trazia a economia planificada, um Estado proprietário dos meios de produção e a burocracia estatal. Então, muita coisa ficou presa nessa burocracia também, que até hoje a burocracia ela só atrapalha o desenvolvimento das ações, né? Então, naquele momento, né, na União Soviética, eles pecaram um pouco, eles com essa autoridade, né, com esse regime de governo autoritário, eles começaram a cometer vários crimes, né? Então aí eles começaram a desandar, começaram a perder o foco, né? E como eles estavam ali no comando, no domínio, então teve também aquela questão do poder, se sentir poderoso e aí não conseguir fazer, né, realizar a implantação da ideologia socialista de fato, tá? E o que aconteceu na China? Olha só, o socialismo na China. Então, em 1º de outubro de 1949, foi proclamada a República Popular da China, resultado de sucessivos anos de embates entre o campesinato e o Partido Kuomintang de Chiang Kai-shek. Apesar de antigos desacordos, Mao Tse-tung, tá? Então chefe supremo, procurou construir o socialismo chinês, seguindo o modelo soviético. Então aqui nós temos Mao Tse-tung e aqui, né, o imperador Chiang Kai-shek, tá? Muito bem. Então, ó, a partir do ano de 1969, o grande líder da China comunista passou a empregar uma política mais conciliadora. Ou seja, ele começou a ouvir as outras partes, a tentar entrar num acordo, restabelecendo, ó, contatos com o Ocidente. Após a morte de Mao Tse-tung em 1976, Deng Xiaoping deu início a uma abertura econômica permitindo investimentos estrangeiros, incentivando a competição e aqui, né, o lucro e até mesmo o consumismo. Então aqui que está a abertura, né? Ele faz essa abertura econômica, então o capitalismo aproveita dessa brecha e já coloca, né, a ideologia do lucro, né, impulsionando o consumismo, tá? Precisamos consumir? Precisamos. Mas tem uma diferença do que nós consumimos, né? E do consumismo desenfreado, né? Como nós temos hoje. A gente liga a televisão, é só propaganda. Quer ser feliz, compra isso, né? Quer descobrir a felicidade, toma determinado refrigerante. Ou seja, né? Você precisa estar comprando o tempo todo, né? Para que comprar o tempo todo? No momento que você compra, você gera lucro para uma rede, né? Desde os produtores, fornecedores, vendedores, né? Todos eles vão ter uma parcela desse lucro, tá? Então, nesse sentido, não ocorreu uma abertura política baseada nos princípios democráticos, né? A China também tem essa questão ali autoritária. Então, a China hoje, o que ela é? Ela é considerada um socialismo de mercado, tá? Então, ela se abriu, foi uma maneira também que ela encontrou de se manter. Tanto é que ela é um dos principais países emergentes que cresce, inclusive durante a pandemia, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, a China ainda consegue manter um certo grau de crescimento, tá? Justamente por ter essa abertura de mercado, tá bom? E a Coreia do Norte, né, nós temos, né, que é o país que aplica o modelo mais radical, mais extremista, sob o preceito de comunista, né? Ou seja, ele se usa do comunismo, mas ele não aplica o comunismo, aí que tá, né? O país é governado, ó, por Kim Jong-un, né, que é o filho de Kim Jong-il, o qual segue a dinastia que seu avô que implantou a ditadura no país, né? Tem até uma brincadeira aqui, uma charge, né, na época do presidente Obama, dizendo aqui, ó, acho que esse piquenês está com o complexo de Pitbull, ou seja, está aqui tirando uma onda, né, com Kim Jong-un, né, dizendo que ele, né, é um piquenês, é um cachorrinho, pensando que é uma fera, né, que é um cachorro feroz, né, que pode
causar algum perigo aos Estados Unidos. Porém, né, ó, o diferencial da Coreia do Norte em relação aos outros países que impleram a doutrina comunista é seu radicalismo. O país insiste na obtenção de posse de armas nucleares, o que permite que o extremismo do sistema continue e barra o relacionamento de outros países com a Coreia pelo risco de um ataque. Então, até há pouco tempo, um pouco antes da pandemia, estava rolando uma tensão aí da Coreia do Norte contra os Estados Unidos, né, que até correndo o risco de iniciar um certo conflito, né, um confronto entre eles, né? Mas ainda bem que pelo menos parece que eles deram uma trégua aí, deram uma apaziguada, digamos assim, e não vieram a prosseguir com essas ideias. Agora, esse extremismo, né, empregar esse radicalismo, impedir que a população tenha acesso, né? Eles controlam inclusive as redes sociais, né? A internet ali é controlada, quem tem acesso, o que você acessa e tudo mais. Então isso vai de contra, né, a ideia comunista, na verdade. Não tem nada de comum aí, pelo contrário, tem só, né, um poder centralizado, né? Uma ditadura de fato, tá? Então, Cuba, né, tá aqui, eu trouxe os dois links para vocês, Vietnã também, né, que vocês depois acessem com calma. E para fechar, nós temos aqui, né, o capitalismo, que é justamente essa charge bem bacana, ó. Os trabalhadores aqui, né, os proletariados, trabalhamos para ele, que é o dono da fábrica, ou seja, o burguês, dono do meio de produção. Né? Então, a propriedade privada, terras, minas, fábricas, bancos e empresas em geral pertence à burguesia. Já no socialismo, ó, essa fábrica pertence a toda a sociedade. Trabalhamos para nós mesmos. Olha a diferença, tá? Então, a propriedade é coletiva. O povo trabalhador passa a ser dono de tudo, que é a socialização dos meios de produção. E o proletariado trabalha para a burguesia. Aqui no socialismo, o proletariado trabalha para a sociedade. O objetivo da economia são os lucros da burguesia. E o objetivo da economia no socialismo é o bem-estar da coletividade. E a economia é baseada no mercado. E no socialismo, a economia é planificada pela sociedade. Então, aqui são as principais diferenças, né, do sistema capitalista com o sistema socialista. Ou seja, lembrando que o socialismo ele né, deveria ser, na verdade, uma transição para o comunismo. Tá? Dúvidas e as fontes, né, que foram consultadas, e esse material estará disponível para vocês. Agora vamos para as nossas questões, tá bom? Aqui temos, né, apenas duas questões hoje, tá? A questão 1, que traz o seguinte, aqui, né, Enem de 2015. O principal articulador... Professor, Aqui, opa. agora sim. Agora sim, né? Desculpem. Socialismo. Eu mudei a aba aqui e acabei não mudando o compartilhamento. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, olha só. Enem de 2015, o principal articulador do atual modelo chinês... Para fechar a janela aqui, tem uma zoada lá na rua. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo
para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é. Agora, com vocês, 1 minuto para vocês analisarem as alternativas e escolher a resposta. Vou na E, professor. Na E? Isso. Muito bem. Gil? Foi Gil que falou? Sim, professor. Muito bem, Gil. Vamos ver quem mais. Vamos ver se mais alguém vai contigo. Ou se vão escolher outras alternativas. Quem dá mais? Quem... Só Gil conseguiu responder? Eu fui diretamente, professor. Eu fui B. E Janildo. Douglas e Genildo foram em qual? Letra E. Letra E também? Alguém foi em alguma outra? Eu fui na letra B. Letra B, Eu fui Ricardinho? na B. Instauração de um partido único. Então vamos lá, vamos analisar essas alternativas, né? Então, desestatização da economia não é isso, né? Que é desestatização, né? Tirar do Estado, tirar a economia do Estado. Você vai desestatização, ou seja, como seria a privatização das empresas estatais? Não é isso. Instauração de um partido único. Agora, a China já é um partido único, né? Então, ó, isso que a gente tem que estar atento também, né? Quando ele fala ali, ó, atual, né? A China atual, a China já é, ela já tem apenas um partido, né? Já é, então não vai instaurar, né? Não vai colocar, não vai criar um partido único, ela já é partido único, tá? A letra C, ó, manutenção da livre concorrência. Não, né? Isso seria justamente o que o capitalismo quer, né? A manutenção é livre a concorrência. É o sonho do capitalismo é que a concorrência seja totalmente livre, né? Para os burgueses, os proprietários, né? As empresas, elas mesmas ditarem, né? As regras do mercado. Ou seja, o mais forte terá sempre mais vantagem, tá? Daí ela só quer saber do Estado quando ela está em crise, tá? Então também não seria essa. A letra D, formação de sindicatos trabalhistas. Em momento algum ali ele trouxe a questão do trabalhador e muito menos de criar, né, sindicato ou algum órgão de defesa dos trabalhadores, tá? Então, o que nós temos aqui é justamente a letra E, ó, extinção gradual das classes sociais, tá? Então, é justamente isso, né, que ele traz aqui, ó, no texto, só para a gente reforçar, ó, no texto as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas, ó, como antagônica. O que é algo antagônico? Contrário, tá? Como antagônico à construção de um país socialista, tá? Então, nesse contexto, a característica fundamental do socialismo é qual? Né? Qual é a característica fundamental do socialismo? É justamente, né, o fim das classes sociais. É isso que o socialismo, né, busca, que o comunismo ele quer, né, que deixe de existir as classes sociais, que os meios de produção se tornem da sociedade, tá?
Então é justamente essa. Então parabéns para quem, né, assinalou a alternativa E, extinção gradual das classes sociais. Tá bom? Essa foi a primeira questão. Bora para a segunda? A segunda questão é do Enem de 2013 e diz o seguinte: na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica e ao qual correspondem determinadas formas de consciência social. Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que... Um minuto para vocês. Eu vou na B, professor. Na B, Gil? Isso. Certo. Ricardo foi na A. Foi isso mesmo, Ricardo? Deixa eu ver aqui no chat. Foi. Ótimo. Ricardo na A. Muito bem. Eu vou de B, professor. Vai de B? Ótimo. Janildo, B. Douglas também. Muito bem. De B, B. O Ricardo de A. Quem mais? E os demais estão em qual? Clara, letra D. Muito bem, Clarinha. Quem mais? Tem alguém com dúvida entre duas alternativas? Será? Professor, eu fiquei em dúvida na A e na B, mas de tanto eu ouvir essa palavra mais-valia, seria impossível marcar essa letra A. Muito bem. Leia novamente essa alternativa. Não, mas eu tenho certeza já que é a letra B. Ah, tem certeza que é a letra B? Ó, muito bem. Na certeza. Muito bem. Mais alguém? Então vamos lá, ó. Letra A, né? Que surgiu a dúvida e teve o Ricardo que está apostando nela. Então a letra A, ó. O proletariado. Quem é mesmo o proletariado? Quem lembra? Trabalhador. Isso, os trabalhadores, o trabalhador. Então o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. Eu pergunto a vocês, no sistema capitalista, o proletariado, ele é contemplado, ele é atendido pelo processo de mais-valia? O que é mais-valia? Não. Não, né? Justamente não, é o Quem é contrário. contemplado é o patrão. Isso mesmo, é o patrão que fica com a mais-valia, justamente o lucro, né? O que o proletariado produz, o que o trabalhador produz, ele produz um valor bem maior do que o seu salário. Esse valor maior é a mais-valia, que fica com quem? Com o burguês, com o dono da fábrica ou da indústria, né, com o chefe dele, fica com o dono. Então ele não é contemplado pelo processo de mais-valia. Então por isso, né, a letra A ela se torna, né, errada, tá? Que seria o contrário, né? Seria no caso aqui o burguês ou o capitalista que é contemplado pelo processo de mais-valia. A letra, Professor, sim, diga. se tivesse assim a questão, o que o trabalhador fosse contemplado com mais trabalho, aí estaria certa. Né? Aí Mas é o que seria o né? É inverso. o que eles fazem sempre, né? É isso mesmo. Daí foi criado, né, algo para justificar essa questão do aumento do trabalho. Sabe o que foi criado? A hora extra. Então você trabalha lá, se você vai trabalhar mais, você vai receber um pouco a mais, né, o que é chamado de hora extra, tá? Mesmo assim,
o que você, né, produz é bem mais superior do que o seu salário, incluindo as horas extras, tá bom? E a letra B, o trabalho se constitui como fundamento real da produção material. A letra C, a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico. A letra D, né? A Clarinha foi de D, ó. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. Olha só, hein? Essa aqui é a sacada da alternativa, ó. Progresso humano. No capitalismo, a humanidade tem esse progresso? Será que toda a população, toda a sociedade, ela é, né, Não. atendida por esse progresso? Fica aí a Não, dica, professor. né? E letra E, a burguesia revolucionou o processo social de formação da consciência de classe? Aqui, ó, consciência de classe. Outra dica aqui da alternativa, ó. Também não. Pelo contrário, né? Ela tira essa consciência da população, né? Então, já sabemos que a A não, que a D não, que a E não. Ficou aqui, ó. B e C. Olha C. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico? Será que a autonomia, a liberdade da sociedade, ela é igual? Será que ela é proporcional, né, ao desenvolvimento econômico dentro do capitalismo? Ó? Não, professor. Não, né? Ou seja, o desenvolvimento Não, professor. econômico ele vai crescendo, né? O tecnológico vai acompanhando, só que a autonomia da sociedade, né, como a gente vê, ela fica bem aquém, né? Tanto é que existem aí várias manifestações, né? Vários movimentos civis acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então a alternativa correta da questão 2 é justamente a letra B. Parabéns para quem foi na letra B. O trabalho se constitui como o fundamento real da produção material. Ou seja, o que produz é justamente o trabalho, pessoal. O trabalho é a nossa ação de transformar a natureza, né? De transformar os materiais que nós necessitamos, ou seja, de criar o que nós necessitamos através do trabalho. Tudo que nós fazemos para atender às nossas necessidades é trabalho, tá? Alguma dúvida? Alguma questão? Algum comentário? Professor, Sim, pode falar. o interessante dessa questão aí é essa pegadinha que ela faz, porque a pessoa pensa, mais-valia, tem tudo a ver com capitalismo, mas quando ele fala que quem vai receber é o trabalhador, a pessoa já elimina a alternativa na hora. Isso mesmo. Por isso, pessoal, né, que é muito importante a leitura, né? Ler com atenção, ler com calma, né, reler e ficar atento, né, às palavras. Ou seja, a gente vê aqui, proletariado, opa, essa palavra tem no capitalismo, mais-valia também tem, opa, é essa, pronto, né? E nem lê a alternativa toda, né? Você já vai ali na certeza e acaba, né, se equivocando. Por isso que é bacana você ler com atenção. Às vezes, como as questões do Enem geralmente são, né, um tamanho extenso, né, bacana ler uma, ler duas vezes, ou você está lendo a alternativa D, epa, peraí, me deu uma dúvida, lê a questão novamente, né, então isso também é bacana, e você tá, né, com a questão bem clara também na ideia, tá bom? Então, pessoal, fica aqui, né, a nossa aula de hoje, reforçando novamente as sugestões, tá? Para vocês consultarem, tá? Tem aqui, né, o livro, né? Se vocês, né, deixa a dica aqui para vocês lerem o livro, né? Ele é muito bacana, ele vai dar uma abertura na mente, assim, essa questão, o que é uma revolução mesmo, o que aconteceu, como que foi, por que será que não deu certo? Durante essa leitura, vocês vão começar a compreender e vão lembrar da nossa conversa de hoje, tenho certeza. E qualquer dúvida que se tenha, tá? Pode mandar a dúvida lá pro chat. Chat não, como é lá pelo WhatsApp, tá bom?